Essa soma de fatores fez com que a gente começasse a entrar numa espiral negativa que parecia não ter fim, porque nós não conseguimos mais recurso para nada. E as dificuldades financeiras começaram a chegar com uma violência muito grande. E a gente com um filho pequeno, o Eduardo tinha já ali, né, um ano e pouquinho, quando as coisas começaram a ficar muito difíceis. Eu não conseguia vender o meu trabalho de uma forma satisfatória, os preços eram muito baixos, algumas pessoas não pagavam. Eu pagava com lanche, pagava com. Puxa Eu não vida. conseguia trazer dinheiro para casa, né? Então, e essa diferença, né, de fé, então a gente não conseguia convergir nisso, e com um filho pequeno, e financeiramente a coisa cada vez indo pior, e a ponto de, assim, de eu olhar para o Eduardo chorando e eu não tinha dinheiro para comprar leite para ele. Chocante, né? E eu falava, o que eu vou fazer, cara? Eu chorava. Eu tive que pegar o Dudu, um ano e pouquinho, e trazer para minha mãe aqui em Amparo. Ele morou um tempo com ela aqui. Porque nós não tínhamos mais o que fazer. A gente acabou. Nós tivemos que entregar aquela sala. espaço. Aliás, nós não entregamos. Nós não pudemos mais ficar morando ali. Porque o Eduardo começou a crescer, como era muito pequeno, então o único banheiro que tinha era de frente da sala de aula. Então você ia dar banho nele, atrapalhava os alunos, começou a perder mais aluno começou ainda. a ficar Atrapalhar, incompatível. né? A casa e Aí a empresa. gente teve que alugar algum lugar para sair de lá. Só que a única coisa que a gente podia naquele momento pagar era uma sala desse tamanho, comercial, que não tinha chuveiro, só tinha um lavabo, que era uma sala comercial mesmo. Ela era muito pequena para a escola e era o que a gente podia naquele momento pagar. Então nós fomos morar numa sala comercial, que não tinha Lá nem em onde tomar Serra. banho, lá em Serra Negra. Então isso foi tudo muito difícil. Logo a gente teve que de fato fechar a escola e botamos tudo dentro daquela salinha, ou seja, as coisas foram cada vez piorando, até chegar um ponto que não tinha mais o que perder, não tinha mais, né? Então o amor e o respeito que a gente tinha um pelo outro nesse cenário, porque você imagina uma mulher Chega que uma mora hora num que lugar começa a Abala, apertar. que não tem onde com tomar um banho, certeza. não tinha onde tomar banho, Difícil. não tinha onde fazer uma comida, porque não tinha um fogão. Então nós chegamos a ficar 3, 4 dias sem comer, não é sem ter mistura, é sem ter o que comer. Não tinha. E a vergonha de sair pedindo para os outros, né? Eu já tinha trabalhado um tempo em Serra Negra numa loja de imóveis, então eu tinha um certo relacionamento, eu já conhecia bastante gente, mas eu não tinha coragem de pedir para as pessoas dinheiro para comer. Eu posso tomar um banho na tua casa, mas as pessoas viam e chegavam, ô Chico, você não quer ir com a Paty em casa tomar um banho hoje, cara? Vocês aproveitam e jantam lá? Estava nesse nível. E isso começou a levar o nosso relacionamento a um nível de desgaste insuportável. Até que chegou a ruptura de fato. Como eu tinha toda essa base católica muito forte, essa estrutura de família, né, eu vi minha mãe a minha vida inteira lutar pelo casamento dela, mesmo com todo o alcoolismo do meu pai, e não desistir. E eu tinha essa coisa de ser indesistível. Eu falava, mas não vou desistir. Eu vou lutar. Vai dar certo. Eu vou Tem lutar. que dar certo. Tem que dar certo. Cheguei a trabalhar em 3 empregos. Eu trabalhava com as minhas criações na APTA, ajudava na escola e fui projetar móveis em final de semana numa loja. Eu trabalhava de domingo a domingo. E cara, parecia que nada resolvia. Eu não sei o que acontecia, mas por mais que eu trabalhasse, o dinheiro não vinha. Não fechava a conta. Não fechava a conta e não saía daquela espiral e cada vez pior. E cada vez pior. Quando cheguei nessa situação, meu filho, que foi o que eu sonhei desde os 15 anos, que participou daquele momento de decisão meu de optar pela família. Nós até trouxemos ele de volta, porque não suportava mais a distância. Mas aí ela pegou, voltou para Socorro, casa dos pais, e levou. E eu fiquei sozinho. Naquele cenário Poxa vida. desolador, né? Então, eu tenho 1,92 m e quase 3, 1,93 aproximadamente. Eu hoje peso 96 quilos. Eu não sou necessariamente um cara gordo. Eu cheguei a pesar 56 quilos, cara. Tava só Com casquinha. 1,93 m. Só casca. Só pele e osso. Parecia um doente na rua.
não tinha o que comer, e eu tenho uma questão que quando eu fico ansioso, preocupado, eu não como, eu travo, fica um bolo aqui, não consigo comer. Então fui definhando. E aí eu cheguei no limite das minhas forças. Eu não tinha mais nada a perder. Tudo que eu sonhei na minha vida não estava mais comigo. Eu não tinha mais dignidade, eu não tinha mais a minha família, eu não tinha onde morar, eu não podia comprar um feijão fiado no mercado, porque ninguém ia vender para mim. E aí eu me vi, né, num dia nos limites, no limite mesmo da minha força. E foi a primeira experiência com Deus que eu tive. Eu estava sozinho, eu fechei a escola e um cara tinha emprestado um apartamento para nós, para tentar nos ajudar a tirar daquele nível absurdo de humilhação, de precariedade. Ele queria alugar, eu falei, cara, não posso, eu não tenho. Eu não tenho nenhuma garantia que daqui 30 dias eu vou conseguir pagar aluguel para você. E aí ele vendo toda aquela situação, ele falou, cara, vai pro apartamento, tá fechado lá, ninguém mora. E eu até tive alguma esperança que aquilo fosse melhorar, porque era um baita de um apartamento, mas eu não tinha sofá, não tinha lugar para sentar. Então aquilo só virava mais bagunça ainda. Você traz pra cá, não tem onde sentar, não sei o quê. Não deu certo. Mas eu estava lá. Eu cheguei por volta de umas 10 e pouco em casa, exausto. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Parecia que o mundo ao redor estava desabando. Tudo que podia dar errado, deu errado naquele dia. E eu comecei a gritar, cara. Eu comecei a falar com Deus como se eu estivesse falando com meu pai. Eu que tinha um hábito de rezar, né? Ou seja, aquela questão de você repetir uma oração escrita, e portanto não tem aquela liberdade de falar com Deus de coração rasgado. Naquela noite eu nem pensei nisso. O nível de dor que eu cheguei, né? O nível de fundo de poço, e eu me julgando um cara bom, quer dizer, até hoje, não sei nem como é que traga um cigarro. Por conta do alcoolismo do meu pai, eu fugi do álcool. Eu não queria nunca ser para alguém o que meu pai foi para nós por causa do álcool. Então eu não bebo, e não é por causa da fé, por causa da igreja. Eu não bebo porque eu nunca quis ser como o meu pai. Sim, e o que fez o meu pai ser o que ele era o álcool. Então isso aqui não é para mim. Eu fugi disso. Então eu não bebia, eu nunca traguei, nem sei como é que fuma um cigarro, nunca usei droga nenhuma. Nem as minhas namoradas eu tinha coragem de trair. Eu falei, por que eu estou passando por tudo isso? Eu comecei a gritar, por que eu estou passando por isso? Se o Senhor, eu coloquei até em xeque, falei, se o Senhor existe, se existe um Deus, por que eu estou passando por isso? Porque eu perdi tudo, porque eu não estou com meu filho nos braços, porque minha esposa não está em casa, eu só quero uma família, eu só quero a minha esposa de volta, eu só quero meu filho nos braços. E eu chorava, eu falava com Deus, rasgando mesmo. E eu sei que eu acabei talvez ficando algum tempo nesse clamor, nessa guerra, né, de alma, e clamando a Deus com toda a sinceridade do meu coração. E eu acabei apagando no chão. Eu dormi, exausto, eu apaguei no chão. Eu acordei pela manhã no dia seguinte e sentei todo dolorido. E foi a primeira vez que eu ouvi dentro de mim o que hoje eu entendo ser a voz de Deus. E aquela voz me dizia claramente, eu quero e eu posso restaurar a sua família. Eu ouvi a tua voz. Mas eu quero a minha filha de volta. E eu preciso de você onde ela deveria estar.